Minha própria irmã fez acusações falsas contra mim porque me recusei a fornecer bebidas alcoólicas para sua festa. Isso aconteceu há alguns anos. Estou com 30 anos agora, mas na época eu tinha 22. Minha irmã tinha 18 anos e era filha de ouro da minha mãe. Meu pai, felizmente, tem uma boa cabeça e sempre chamou a atenção da minha irmã por suas merdas. Mas a interferência da minha mãe sempre fez com que minha irmã se saísse bem. Foi o que aconteceu naquela época. Meus pais decidiram tirar férias para esquiar em Aspen e deixaram minha irmã cuidar da casa para eles. Eles lhe disseram para não dar festas, mas essa era uma regra que ela ignorava. Um dia depois que nossos pais saíram, minha irmã começou a enviar convites para uma festa. E ela estava prometendo álcool de graça. Eu ainda não tinha visto essa postagem. Mas minha irmã me ligou e pediu que eu fosse comprar bebidas alcoólicas para a festa dela, porque eu tinha mais de 21 anos e podia comprá-las legalmente. Ela também queria que eu pagasse por isso e disse que me convidaria para a festa e me apresentaria a uma garota fácil para me pagar. Eu lhe disse que não iria infringir a lei para fazê-la feliz. Ela nunca deveria ter dito às pessoas que sua festa teria álcool. Ela gritou comigo ao telefone que eu estava arruinando sua vida e que ela não poderia retirar os convites agora que eles estavam em todo o seu FB. Olhei para a postagem dela e fiquei com a cara fechada. Eu lhe disse que o que ela fez foi realmente estúpido, e que ela e seus amigos eram todos menores de idade. Portanto, é ilegal. Ela tentou dizer que só seria ilegal se eu os xingasse. Eu disse que não faria isso, mas também não compraria bebida para ela. Ela gritou comigo mais um pouco, então desliguei o telefone. Bem, naquela noite, minha irmã deu a festa. E alguém chamou a polícia por causa do consumo de álcool por menores de idade. Depois de ser presa e confrontada pela polícia, minha irmã me jogou debaixo do ônibus e disse que eu havia fornecido o álcool que ela estava usando. Acontece que, na verdade, ela arrombou o armário de licores do meu pai e achou melhor me incriminar pelo crime. A polícia veio e me prendeu em meu apartamento no dia seguinte à festa. Eles pareciam já estar convencidos de que eu era culpado e não me ouviram quando eu disse que nunca estive lá. Mas cooperei com eles de bom grado. Na delegacia, contei a eles toda a história e pedi que dessem uma olhada na publicação do FB da minha irmã. Felizmente, havia algumas pessoas lá que me ouviram. Mas ainda assim tive que passar a noite em uma cela enquanto meus pais eram chamados. Minha mãe e meu pai voltaram para casa durante a noite e pagaram a fiança de mim e da minha irmã. Mas minha mãe tentou fazer com que meu pai me deixasse na cadeia, porque minha irmã também havia contado suas mentiras. Mas meu pai teve tempo para conversar comigo e dar uma olhada no FB da minha irmã. Então ele acreditou em mim. Isso causou uma briga entre ele e minha mãe. Quando chegaram em casa, meu pai descobriu que minha irmã havia arrombado seu armário de licores e falou com a polícia em meu nome. Minha mãe, no entanto, ainda queria que a culpa recaísse sobre mim porque, como ela disse, as acusações estavam arruinando o futuro do bebê dela. Mas minha inocência foi ainda mais comprovada pelo fato de que eu e meu carro fomos vistos no circuito interno de TV quando saí do trabalho e quando cheguei em casa logo depois, pois o apartamento em que eu morava tinha câmeras de circuito interno para vigiar o estacionamento. Meu carro não saiu dali durante o resto do dia e da noite. Na história contada pela minha irmã à polícia, eu havia saído de carro e pegado o álcool para ela. Mas eu não fui visto no circuito interno de TV em nenhuma loja de licores do condado, e minha conta bancária não mostrava nenhuma transação de compra de bebidas alcoólicas. A casa dos meus pais também tinha uma câmera na porta da frente, e meu carro nunca foi visto na entrada da garagem naquele dia. Depois de ser confrontada com esses fatos, a história da minha irmã mudou e passou a dizer que eu já tinha bebida alcoólica e a entreguei a ela no meu apartamento. Mas o carro da minha irmã também nunca apareceu no meu apartamento. E havia umas 3 cervejas baratas na geladeira do meu apartamento e nenhuma bebida forte. Minha irmã finalmente teve de desistir de suas mentiras, e meus pais ficaram muito decepcionados com ela. Mas minha mãe ainda tentou me convencer a assumir a culpa pela minha irmã. Ela foi ao meu apartamento e exigiu que eu dissesse à polícia que a culpa era toda minha. Eu disse que não iria arruinar meu futuro por causa da minha irmã. Ela se recusou a ir embora e passou de exigente a suplicante. Ela até se ajoelhou e tentou me convencer de que ela e meu pai fariam tudo ficar bem no longo prazo se eu assumisse a culpa agora. Eu disse que preferia viver minha vida pobre a ter esse crime no meu registro. Ela teve um ataque de fúria e começou a jogar coisas porque eu me recusei a fazer o que ela queria. Ameacei chamar a polícia e ela saiu do meu apartamento me xingando como uma louca.
Eu nunca tinha ouvido tantos palavrões dela antes ou depois disso. Mas ela continuou a falar isso até o carro e ainda disse que deveria ter me abortado antes de sair dirigindo. Liguei para o meu pai imediatamente e contei tudo o que aconteceu. Ele ficou extremamente irritado e brigou muito com minha mãe assim que ela chegou em casa. Ela nem sequer negou nada do que disse ou fez, porque considerou que teria sido para o bem maior da filha deles. Mas meu pai lhe disse que ela não poderia me destruir para salvar minha irmã. Depois, ele ameaçou se divorciar dela se ela não tentasse consertar as coisas. Ela acabou chorando e dizendo que faria o que ele quisesse. Meu pai disse que era aconselhamento familiar e de casais, ou era divórcio. Minha mãe assinou um acordo pré-nupcial antes de se casar com ele, e realmente não teve escolha. No aconselhamento familiar, eu a chamei a atenção para o fato de ela sempre acreditar nas mentiras da minha irmã. Minha irmã tentou dizer que não eram mentiras. Mas cada uma que eu apontava ao longo dos anos dizia o contrário. Reservei um tempo para escrever uma lista de todas as que eu conseguia lembrar da última década e que provavam que ela mentia. E minha mãe e minha irmã foram obrigadas a ficar em silêncio enquanto eu lia todas elas. Elas tentaram intervir várias vezes, mas meu pai e o conselheiro as silenciaram. Minha irmã, agora comprovadamente uma mentirosa e manipuladora, simplesmente se calou e se recusou a dizer mais alguma coisa ao conselheiro. E minha mãe finalmente pediu desculpas a mim. Mas foi obviamente um pedido de desculpas forçado, pois ela parecia muito desconfortável ao fazê-lo. Eu disse a ela que seu pedido de desculpas era muito falso e que, depois de tantos anos de favoritismo, o dano já estava feito. Meu relacionamento com ela nunca se recuperou, porque ela estava convencida de que eu era culpado, não importava o que fosse dito até que minha irmã admitisse a verdade, e então queria que eu fingisse ser o culpado de qualquer forma para proteger seu filho favorito. Mas nada saiu como ela queria. Então, ela voltou a chorar sobre o assunto. Quando minha irmã foi ao tribunal, minha mãe implorou ao juiz que fosse brando com minha irmã pelas acusações de beber e dar álcool a outros menores de idade, além de tentar me incriminar por seu crime. Ela também resistiu à prisão quando a polícia chegou e fechou a festa. Ela estava muito bêbada quando isso aconteceu. Eles a mantiveram em uma cela durante a noite para que ficasse sóbria, e então ela disse à polícia que fui eu quem forneceu o álcool. A súplica da minha mãe, juntamente com o advogado incansável que meus pais contrataram, fez com que o juiz fizesse um acordo, desde que minha irmã se declarasse culpada. O que ela não queria fazer. Mas seu advogado recomendou enfaticamente que ela aceitasse o acordo para evitar a prisão, porque não havia outra maneira de evitar que ela tivesse um crime em seu registro. O advogado da minha irmã usou o fato de que o álcool não havia sido comprado naquele dia, mas já estava na casa muito antes da festa, para ajudar a diminuir as acusações. O FB da minha irmã também foi completamente excluído por ela assim que pôde, a fim de ocultar a publicação. O juiz só queria que o caso terminasse, então minha irmã saiu com uma multa enorme, que nossa mãe pagou do próprio bolso, e alguns anos de liberdade condicional. Ela também foi obrigada pelo nosso pai a fazer terapia. No entanto, ela nunca demonstrou remorso de fato pelo que fez. E só tinha animosidade por mim, não importava o quanto estivesse errada. Ela acabou sendo diagnosticada como narcisista depois que meu pai a obrigou a procurar um médico. Depois que a liberdade condicional e os 4 anos de faculdade terminaram, ela decidiu que sairia de casa para a Califórnia e nunca mais voltaria quando conseguisse um bom emprego. Atualmente, ela trabalha em um escritório em Los Angeles e não nos falamos há anos. Papai conseguiu esse emprego para ela, mas ela não demonstrou nenhum apreço por ele. Até minha mãe desistiu de que ela voltasse para casa para as festas de fim de ano e que fossemos uma família novamente. Isso a deixou muito abalada por alguns anos. Mas agora ela está apenas amargurada. Ela realmente não me culpa mais. Mas parece que só mostramos indiferença um pelo outro. O fato de minha irmã tê-la deixado de lado não faz de mim um novo favorita de fato. Significa apenas que minha mãe perdeu o bebê e não o terá de volta. Ela não pode deixar meu pai porque é muito dependente dele, apesar de ter sua própria carreira. Ela nunca mais vai querer ficar sozinha novamente. Portanto, ela se tornou apenas uma casca de seu antigo eu. As coisas entre mim e meu pai ainda estão ótimas. Ele praticamente renegou minha irmã pelo que ela fez e parou de se preocupar se ela voltará a falar com ele. Ele e minha mãe nem dormem mais no mesmo quarto. Ela se mudou para o quarto de hóspedes há cerca de 5 anos e ficou lá. Atualmente, o casamento deles é apenas um casamento no papel.
Informação: é crime ou contravenção fornecer álcool a menores de idade. E minha irmã forneceu álcool roubado a pelo menos uma dúzia de pessoas com menos de 21 anos. Depois, ela resistiu à prisão e tentou me incriminar mentindo para a polícia. O fato de ela ter se safado facilmente graças ao advogado com dentes de tubarão que meus pais contrataram para minha irmã foi uma sorte incrível. Não que ela tenha agradecido. O juiz lhe aplicou uma multa por cada pessoa a quem ela deu bebida alcoólica, o que acabou se acumulando. E com o custo do advogado, bem, meus pais perderam muito dinheiro. TLDR, minha irmã deu uma festa com bebida alcoólica para menores de idade e foi presa. Tentou me jogar debaixo do ônibus dizendo que eu fornecia bebida alcoólica e depois teve que ser forçada a admitir a verdade. Então, minha mãe tentou fazer com que eu assumisse a culpa de qualquer forma. Meus pais quase se divorciaram. Minha irmã se safou facilmente no tribunal, fugiu para a Califórnia depois da faculdade e depois nos deixou na mão, até mesmo nossa mãe, que não fez nada além de defendê-la. Edit: sim, meus pais são ricos. Especialmente meu pai, que é proprietário de uma empresa. Na verdade, ele tem várias empresas. Uma grande e algumas menores. Ele até é dono de um dos postos de gasolina locais. E a cidade em que vivemos está cheia de policiais entediados que estão ansiosos para entrar em ação. Também ouvi dizer que alguns dos menores de idade presos naquela festa eram filhos de policiais. O que não ajudou em minhas chances quando os policiais vieram atrás de mim. O motivo pelo qual a investigação foi tão longe foi o fato de meu pai ter insistido nela. Também me esforcei para fornecer algumas das provas, como o circuito interno de TV do meu trabalho, do complexo do meu apartamento e meus extratos bancários que mostravam que eu não havia comprado o álcool. O restante foi meu pai que conseguiu. Ele pediu a um advogado que obtivesse o CCTV de todas as lojas de licor do condado para aquele dia. Embora minha mãe tenha tentado convencê-lo a não fazer isso. No final, isso foi demais para provar que minha irmã era uma mentirosa, porque ela tentou manter sua história com firmeza. Mesmo depois que meus pais descobriram que ela pegou o álcool do armário de licores do meu pai. E, sim, meus pais perderam 1 tonelada de dinheiro basicamente pagando ao tribunal para retirar a maior parte das acusações da minha irmã. Minha irmã teve de pagar cerca de 10%. Foi mais ou menos isso. E isso foi apenas o pouco que meus pais a obrigaram a pagar. Eles ainda pagaram a faculdade dela depois disso também. Portanto, as pessoas que chamam isso de drama dos ricos estão exatamente certas, porque é exatamente isso. Na época em que isso aconteceu, eu ainda estava na faculdade. Mas meu pai insistiu que eu tivesse um emprego de meio período para aprender o valor do trabalho. E ele estava exatamente certo sobre isso. Minha família é rica. Mas meu pai tentou evitar que eu fosse mimado enquanto crescia. Até comprei meu primeiro carro com o dinheiro que ganhei trabalhando meio período. Mas não posso dizer o mesmo da minha irmã, pois minha mãe a tratava como uma princesa. O resto da família como um todo também odeia minha irmã depois do que ela fez na época. Portanto, não houve muito amor perdido quando ela nos abandonou, exceto pela minha mãe. Ela chorou muito por causa disso durante 1 ano inteiro. Edit 2. Sim, isso aconteceu nos Estados Unidos. E sim, foi estúpida a maneira como a polícia me prendeu. Meu pai teve algumas palavras bem fortes com ele sobre isso. Mas acho que os policiais não tinham nada melhor para fazer. E a prisão foi eliminada do meu registro depois que foi provada minha inocência. Mas, como alguém nos comentários apontou, é assustadora a facilidade com que sua liberdade pode ser tirada. Instintivamente, tenho evitado a polícia desde que isso aconteceu. Para eles, prender o filho de um cara rico deve ter sido um grande escândalo esperando para acontecer. E não, ninguém se feriu em decorrência de dirigir embriagado. Mas conversei com meu pai e ele disse que houve alguns casos de embriaguez porque alguns menores de idade entraram em seus carros e tentaram ir embora. Considerando que ouvi dizer que algumas das pessoas que estavam lá eram filhos de policiais, isso só piorou as coisas para mim. Os policiais que me prenderam pareciam ambos de meia idade. Portanto, se os filhos deles estavam envolvidos, isso pode explicar por que eles me trataram como se eu fosse culpado. Aqueles que dizem que isso é falso. Eu gostaria que fosse. Porque é tão estúpido que realmente deveria ser. Mas minha irmã ingrata destruiu nossa família. E ela quase destruiu minha reputação também. Hoje em dia, todos na cidade a esqueceram. Ela perdeu a maioria, se não todos os seus amigos depois daquela festa, porque todos foram presos.
Update. Eu esperava poder sair dessa conta e simplesmente não voltar. Mas parece que minha irmã viu minha postagem original no YouTube. Desde então, ela telefonou para casa e tentou lançar o fogo do inferno. Ela entrou em contato com nossa mãe furiosa e disse que eu a humilhei. E, para meu total choque, minha mãe não se importou. Minha irmã lhe disse como encontrar a postagem, e ela a leu. E agora ela estava brava comigo. Mas mais ainda porque achava que eu a fazia parecer uma mãe ruim novamente. Mas meu pai se envolveu e disse que não era como se eu estivesse mentindo. Porque, naquela época, as coisas que ela e minha irmã fizeram eram indesculpáveis. Minha mãe concordou de uma forma muito triste. Mas ainda disse que gostaria que eu nunca tivesse publicado a história. Acho que não posso culpá-la por isso. Acabei falando com minha irmã por telefone porque nossa mãe lhe deu meu número atual. E a primeira coisa que ela fez quando atendi foi gritar em meu ouvido. Interrompi a ligação por causa dos gritos. E então a ligação foi seguida por uma enxurrada de mensagens de texto. Minha irmã exigiu que eu retirasse minha postagem original. Eu me recusei. Ela ameaçou pedir aos nossos pais que me obrigassem a retirá-la. Mas, a essa altura, nossos pais já sabiam da publicação e, entre eles, nosso pai não se importa, e nossa mãe está mais brava por eu tê-la feito parecer uma mãe ruim mais uma vez. Então, ela ameaçou procurar um advogado e me processar por difamação. Eu disse a ela que fosse em frente. Minha publicação foi feita de forma anônima e, se ela me processar, muitas pessoas descobrirão que minha publicação era sobre ela. Ela perguntou se isso era uma ameaça. Eu disse que não, que era apenas algo que provavelmente aconteceria se as pessoas investigassem mais o passado de nós dois, caso ela iniciasse um processo. Isso pode até afetar sua carreira. Em vez de responder por mensagem de texto, minha irmã me ligou novamente e eu disse que desligaria e a bloquearia se ela gritasse em meu ouvido mais uma vez. Com raiva, ela exigiu que eu retirasse minha postagem original novamente ou então. Ressaltei que essa era a primeira vez que nos falávamos em 6 anos. E ela não teve nenhum problema em me jogar debaixo do ônibus no passado sempre que podia. E agora ela está brava porque suas próprias ações estão se refletindo mal nela, quando ninguém mais sabe que a história era sobre ela, a não ser nós. E eu realmente não me importava mais com o que ela pensava de mim. Papai praticamente a deserdou, e ela destruiu todo o amor de filha de ouro que nossa mãe tinha por ela. Minha irmã, na verdade, negou ser uma criança de ouro. Então, comecei a explicar exatamente o que era uma criança de ouro. Ela me interrompeu dizendo que está no Reddit o tempo todo. Ela sabe o que é uma criança de ouro. E eu só conseguia rir do fato de que ela sabia disso e ainda assim negava ter sido uma. Apontei todos os aspectos da minha primeira postagem. Como ela mentia tanto, como sempre teve nossa mãe ao seu lado, como era abertamente a favorita de nossa mãe e como esperava que tudo fosse entregue a ela. Ela era uma criança de ouro. Não há como negar isso. Bem, ela levou isso muito a sério e disse que gostaria que nossa mãe tivesse me abortado, exatamente como ela havia dito todos aqueles anos atrás quando eu me recusei a assumir a culpa pelo crime da minha irmã. Eu apenas ri mais um pouco e perguntei se isso era tudo que ela tinha em seu pequeno livro negro de insultos ruins. Ela não achou graça no fato de eu ter achado aquilo tão engraçado. Respondi que ela é uma narcisista importante e que sempre será. Ela tirou muito proveito de nossos pais e não tinha nenhum apreço por isso. Até aquele emprego bem remunerado em um escritório de Los Angeles que ela está trabalhando e que papai lhe deu. Ela zombou de mim e disse que conseguiu esse emprego por mérito próprio. Eu ri de novo. Não, ela não conseguiu. De repente, uma empresa bem relacionada de Los Angeles a procurou em vários estados do país depois da faculdade para trabalhar para eles, sendo que ela não tinha experiência anterior como estagiária? Isso simplesmente não acontece. O antigo CEO dessa empresa era amigo de nosso pai antes de ele falecer. E papai pediu um favor. Foi assim que ela conseguiu o emprego. Minha irmã, é claro, negou ainda mais a verdade que eu acabará de lhe apresentar. Mas acho que finalmente ela percebeu que eu estava certo. Ela é narcisista, mas não é burra. Então, ela começou a se gabar de como estava se saindo bem naquele emprego. Ela chegou a gerente assistente e deve ser a próxima na fila para gerente pleno algum dia. Eu não fiquei impressionado. E ela exigiu saber o motivo. Então, eu disse que havia passado a gerenciar uma das pequenas empresas de papai. É claro que foi uma promoção técnica por nepotismo.
mas eu trabalhei duro para merecê-la. E papai declarou abertamente que, quando um dia ele falecer, eu herdarei tudo. Não que eu esteja clamando por isso, como ela, sem dúvida, faria. Na verdade, quero que nosso pai viva por um bom tempo. Ela estava tão brava que desligou o telefone e ligou para nossos pais novamente. Perguntou ao pai se ela realmente havia sido deserdada. E eles confirmaram que sim. O testamento de meu pai está programado para deixar a ela apenas um pequeno acordo para que ela não possa contestar. E se ela tentasse contestá-lo, automaticamente não receberia nada. Até mesmo o testamento de nossa mãe basicamente excluiu minha irmã. Minha irmã acabou chorando e dizendo que não era justo. Mas nossos pais ressaltaram que o fato de ela ter me incriminado todos aqueles anos atrás não foi justo. Deixá-los na mão depois de terem pago tanto dinheiro para evitar que ela cometesse um crime e a ajudassem a passar 4 anos na faculdade não era justo. Eles não tinham mais nada que quisessem dar. Minha irmã acabou bloqueando todos os nossos telefones e mídias sociais. Não podemos ver nada agora. Mas, na verdade, não nos importamos. Minha mãe se sentou comigo e me deu um pedido de desculpas mais sincero, há muito esperado, pelo que aconteceu há muito tempo. Especialmente por aquele dia em que ela tentou me fazer levar a culpa pela minha irmã. Anos sem minha irmã em sua vida, e o incidente recente a fez perceber mais do que nunca que foi uma péssima mãe para nós dois. E ela não pode desfazer nada. Mas ela queria pelo menos dizer que sentia muito. E que me amava. Ela só tem tido muita vergonha de demonstrar isso. Agora ela está finalmente procurando terapia e está até fazendo um esforço para passar mais tempo com meu pai, como nos velhos tempos. É realmente irônico. Minha irmã destruiu nossa família. E depois, de alguma forma, ela a recompôs sendo o mesmo tipo de pessoa desagradável que sempre foi. Portanto, irmã, se você vir esta postagem, e aposto que verá, não se preocupe em tentar entrar em contato conosco novamente. Porque, se fizer isso, qualquer drama que você causar vai acabar aqui. Portanto, por favor, deixe-nos em paz no futuro próximo. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!